não é boa, mas acho que a gente precisa tratar desse assunto, tocar nele. Que é um professor foi agredido aqui num colégio estadual de Maringá. O aluno se levantou para sair da sala antes da aula acabar. O professor foi questioná-lo. Isso gerou um conflito ali e o aluno acabou agredindo o professor. E parece que deu um soco, quebrou o nariz e assim, aquela coisa. Teve que ser atendido, foi pro hospital e toda essa situação aí. Minha tia, há muito tempo atrás, foi professora aqui dos colégios estaduais, dava aula à noite de educação física. E ela falava assim que era, e em Sarandi ainda, falava assim que era um ambiente muito difícil, assim, muito hostil. E ela tinha que ser um pouco dura com os alunos, porque senão não tinha jeito. E aí a gente acaba vendo isso, assim. Eu trouxe esse assunto porque eu queria perguntar para vocês aqui. Parece que a escola saiu do controle, assim. Aquele pouco respeito que ainda existia, já não existe mais nenhum. Parece que os professores não têm o que fazer, ficam refém ali dos alunos. E os alunos, quando têm uma atitude da pior como essa, acaba que não repercute tanta coisa, tem muito discurso, tem muita falação, mas não muda muita nada. Muita proteção também. Né? Não, acaba que nada se muda. E francamente, eu acho que os professores aí de escola pública são os guerreiros da resistência aí, de ainda encarar um aluno numa situação tão difícil como essa, não? Sim. Acho que essa vocação, né, porque faz muito parte disso, além da habilidade, capacidade, né, a gente hoje vê isso aí, verdadeiros heróis da educação que precisam lidar com muitas adversidades. Eu acho, Rodrigo, que esse sistema, no geral, assim, escolar, ele sempre foi muito desafiador, né? Uhum. Eu saí da escola não tem muito tempo assim. E a gente já percebia que essa relação de professor e aluno, independente se fosse um ambiente, escola particular, imagino como seja numa escola pública, mas independente disso, essa relação de professor e aluno, ela sempre teve aí as suas dificuldades, né? Mas eu acho que essa falta de limite e essa sensação de ter perdido o controle, assim, de fato, ela é mais recente mesmo. E, ao meu ver, ela tá muito atrelada a essa necessidade de educação terceirizada dos pais, né? Uhum. Então, de não chamar para si. Fico pensando que antigamente, quando chamavam um pai, né, na escola, para contar a conduta do filho, enfim, o quanto isso de fato reverberava, né? Tinha efeito. Nossa, aquela aflição de, meu Deus, tal dia, tem reunião e tudo mais. E hoje, por vezes, os pais não aparecem, né? Eles não querem nem colher aí desses resultados, porque a escola virou um momento em que eles podem fazer as suas atividades, né? Os seus trabalhos e tudo mais, pela sua necessidade, óbvio, né? Mas uma forma também de entrega para o Estado, assim, que ele cuida. O que eu acho é falta de punição mesmo, tanto da escola e quanto da lei, porque eles são menores, né? Uhum. Então, eles nunca vão ser punidos e eles sabem disso, né? Eles são muito bem informados pela internet. Então, aí a punição... A escolar também não tem, né? Porque eu lembro quando eu estudava, né? Não faz muito tempo, não. Foi logo ali. Logo ali. Logo ali. Nossa, era uma baita de uma punição, né? A gente tinha advertência, aí era chamado pai e mãe. E aquilo podia perder prova e não podia refazer prova se você perdesse. Aí você poderia reprovar. Então, eram punições. Eu estudava em colégio de freira, e freira era, né? Então, tinha uma punição bem grave. E parece que em escolas hoje em dia, por exemplo, as minhas filhas não estudaram na pública, mas não tem punição nenhuma. Faz o que quer, sai da sala e não tem punição. Sim. Então fica assim, muito livre, né? Esse menino, ele tava no 9º ano e ele saiu porque ele sabe que ele pode sair, fazer o que quiser e não vai dar em nada. Sim. Então, infelizmente, eu já atendi em clínica professora com transtorno
né, com a comida por questão de ter passado. Já estava afastada. Sim. E tendo que resolver tudo isso porque sofreu em escola e aconteceu tudo isso. E não tem o que fazer, né? O professor, ele escolheu essa profissão porque realmente ele ama, ele gosta e ele não desiste. Ele só é afastado realmente quando ele vai lá e leva um atestado falando que ele não está bem psicologicamente. E aí ele então é afastado e continua recebendo salário. Senão ele não para, ele vai enfrentar o trampo lá, não tem jeito. Pô, eu fiz estágio numa escola pública aqui em Maringá e assim, o Juna, era muito diferente da escola particular. Porque assim, a realidade, assim, assim, na escola particular, você ainda existia um certo respeito, assim. Nessa escola que eu fiz, os alunos entravam, ficavam com caixa de som com volume alto. Durante a aula, daí você pedia pra desligar, não desligava, daí levantava. Daí saía da sala, não tinha, assim, um caos. Eu fiquei ali 6 meses para ser o suficiente da minha vida e falar, meu Deus, isso aqui, não olha, é pra mim. Agora eu fico pensando, quem tá aí há, sei lá, 20 anos, 30, são guerreiros, não mano. é à toa que tem muita gente que nem pensa, nem passa na cabeça. Até gosta de ensinar, mas não. Sim, eu acho que a gente ensinar a escola, não. Tem até perdido aí, a gente pode até buscar esses números, né, das pessoas, porque antes, nossa, como as pessoas queriam mesmo, né, enfrentar isso, e claro, é uma profissão aí que merece todo o seu louvor. Gente, o que seria, né, sem o professor? Sim, que forma todas as demais profissões. Não é? O que seria sem o professor? Só estamos aqui por causa de um professor. Então, realmente, é algo que nos precisa abrir os olhos. E vou até aproveitar ali que o Claudemir fez alguns apontamentos até sobre alguma notícia passada, mas também chamar isso para nossa responsabilidade, né? Nós que, enfim, não temos filhos ainda, mas que a gente convive com outras crianças, né? Ou a Má, né? O Maia, que já são e serão pais aí. Porque é isso, às vezes é fácil a gente culpabilizar, né? Não, é porque os pais não querem se responsabilizar e tudo mais. E por vezes, lógico, não nesse sistema talvez da escola, enfim, que a gente já tem maior consciência, mas quantas são as vezes que a gente também se abstém de eventuais responsabilidades, né? Ô, Júnior, eu acredito que essa é uma culpa da sociedade. Sim. Não é uma culpa do adolescente. Não, com certeza, ele é resultado... O adolescente, ele é o resultado, é o produto. Isso. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que nós estamos empurrando com a barriga esse negócio. Sim. E o importante é isso, chamar para si, né, as responsabilidades aí dentro do seu meio, da sua bolha, o que a gente pode fazer para melhorar em relação a isso e não deixar que isso se prolongue, né, conversar aí com esses profissionais e o quanto a gente puder apoiá-los também, né, para que ao contrário do que a gente vê, né, que são notícias tão eventuais e comuns, que a gente pare de dar esse tipo de notícia. Muito bem. Vamos ficando por aqui.